Bom, aproximamos-nos do fim e posso ir começar, não posso? Aproximamos-nos do fim e tomo devida nota que moderei o início e modero a última intervenção. Sei de certeza absoluta, quase que apostaria, ainda que não falei com a Sandra sobre este aspecto, e que foi perfeitamente por acaso. De qualquer forma, às vezes os acasos fazem todo sentido. Certo é que, provavelmente, Sandra Boto pressentiu algumas afinidades eletivas e, portanto, algumas das moderações correspondiam a essa minha fidelidade eletiva. Mas, se fosse apenas por razões como afetividades, é evidente que eu gostaria de ter moderado todos, ou pela amizade, ou pelo respeito científico, ou pela profunda admiração. Neste caso concreto, eu acho que as apresentações, principalmente quando já passamos dos 60, o público deve ter um pouco de paciência e aturar-nos nos nossos excessos verbais. Até aos 60 anos temos de ser mais contidos, depois dos 60 já temos alguns direitos de falar demais. Mas neste caso muito concreto, eu não gostaria de fazer a apresentação do João Dionísio com uma breve nota biográfica, apenas. E não gostaria de fazer porque há alguns anos, muitos anos, também não tantos, mas muitos, dois jovens vieram ter comigo quando eu estava na Universidade Nova de Lisboa para me colocar uma série de questões. Vi neles uma maturidade invulgar, um saber de uma forma tão certeira o que pretendiam fazer, que eu disse, isto é um caso sério. E, tal como o clínico que está num determinado hospital, mas não tem os meios para poder acudir a esse paciente, não estou a dizer que fossem pacientes, não padeciam de nenhuma patologia, é a simples imagem. Um clínico que não está num hospital, que tem recursos para responder às necessidades desse paciente, tive a oportunidade de ousar dizer que havia um local que reunia todas as condições, porque era porventura o espaço onde se encontrava a melhor escola filológica do país. Depois dessa conversa, obviamente senti-me obrigado a acompanhar, obrigado com muito prazer, a acompanhar, ainda que à distância, o percurso desses dois jovens, recém-saídos do liceu. Esses dois jovens, um deles está ao meu lado. E é com um enorme orgulho que eu agora me sento ao lado dele. Segui atentamente o seu percurso e pude verificar, não só com júbilo, que acertei quando sugeri algumas coisas, como também não me enganei quando vi a grandeza que existia e o potencial que existia naquelas
naqueles jovens que estavam à minha frente. É por isso que digo, esse jovem, que continua jovem, mas que ao mesmo tempo é um jovem e é um mestre, João Dionísio, é para mim um exemplo de que vale a pena ser professor, que vale a pena estar na academia, que vale a pena ouvirmos atentamente os nossos alunos ou os outros, porque ele nunca chegou a ser meu aluno, que se aproximam de nós para nos pedir algum conselho. Folgo ter acertado no conselho, tenho a certeza que sim, pelo seu percurso, ainda que o mérito, obviamente, é dele e não o meu, porque eu fiz o mais fácil e ele fez o mais difícil. Posto isto, e perdoem-me esta dimensão confessional, mas não podia deixar de aqui publicamente dizer, precisamente pela estima, respeito, carinho que tenho pelo João Dionísio, passar rapidamente para o João Dionísio, que é um grande professor de literatura portuguesa, um excelente e exímio crítico textual da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e que aqui brevemente cita, nesta nota biográfica que eu tenho, apenas publicações feitas em tempos muito recentes, como Agora Entra no Vento, a tradução em gênese da obra de M.S. Lourenço, a edição de Fernando Pessoa, 20 anos de poesia ortónima, e a edição da Doença Bibliográfica, salvo erro, de 2021 já, que eu ainda não li, este não li, não espero que ele me dê, não espero que ele agora tire o livro e me dê, não espero isso, mas que logo que possa adquirirei, porque, como digo, sou um atento leitor de João Dionísio. O título, O Texto dos Outros, e o resumo apresentado suscitam uma enorme curiosidade, a uma enorme vontade de ouvir. Muito obrigado. Vamos ouvi-lo. Muito boa tarde a todos. Agradeço que quer a assistência presencial se mantenha, bem como a assistência remota. Não posso, no entanto, começar sem demonstrar que fiquei muito sensibilizado pelas palavras do professor Pedro Ferré e quero agradecer-lhes vivamente, temendo que todo o bem que disse acerca de quem se encontra ao lado direito dele se esfuma em nada depois de ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Agradeço muito à comissão organizadora, nomeadamente na pessoa da doutora Sandra Boto, o convite para participar neste encontro, e encontro-me e dou-me conta de que depois da Sinfonia Manuel Portela a que acabámos de assistir, isto vai ser uma pobre cançoneta popular. A comunicação que irei apresentar não procura corresponder, pelo menos diretamente, a nenhuma das perguntas colocadas pelo subtítulo do colóquio: porquê, para quê, como. Em contrapartida, elege o destinatário dos nossos trabalhos editoriais como uma questão e procura ver de que maneira o que fazemos se deixa moldar ou se deve deixar moldar, e em que medida, por aqueles para quem editamos. O intuito parecerá abstruso, sobretudo se tomarmos consciência de que, e esta é a minha convicção, a edição constitui uma atividade vinculada a boas práticas que não mudaram e não mudarão essencialmente no futuro próximo. Daí a panfletária afirmação da nossa colega Caroline Massé, que marginaliza o fator público. Disse ela: todo o texto merece ser bem editado, mesmo que ninguém o venha a ler. Sem ignorar esta espécie de lema, ocupar-me-ei então da pergunta: para quem? Esperando demonstrar, mesmo na ausência de dados empíricos suficientes para tratar devidamente esta questão, esperando demonstrar, dizia, que ela não é totalmente alheia às outras três perguntas: porquê, para quê e como.
Para quem, então? Com certeza para os leitores de português, ainda que estrangeiros, sobretudo de qualquer maneira para a população portuguesa. Ora, este grupo de pessoas tem estado a mudar, de acordo com mecanismos de autoidentificação bem mais diversificados do que há uma década, muito mais do que há 50 anos. De acordo com o relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo, referente a 2020, verificou-se neste ano, confirmando aliás tendência sustentada, um aumento da população estrangeira residente em Portugal. O incremento relativo a 2019 foi superior a 10%, cifrando-se o número de cidadãos estrangeiros com autorização de residência em mais de 650 mil. Estes dados são especialmente significativos, tendo em conta a atipicidade de 2020, um ano em que as fronteiras estiveram encerradas no período entre março e junho, a que se seguiu um conjunto de outras restrições à circulação de pessoas. Os títulos de residência emitidos, superiores ainda assim ao que se observou em 2019, foram então aproximadamente o dobro dos que foram produzidos em 2016. Mesmo os pedidos de nacionalidade portuguesa, que desceram um pouco em relação ao ano anterior, fixaram-se em número bem superior aos de 2018. É também neste contexto que a visita do Presidente da República e do Ministro da Educação, no passado dia 14 de outubro, ao agrupamento de escolas Mães d'Água, na Amadora, sinaliza o reconhecimento de mudanças em curso na sociedade portuguesa. Além de 18% da população escolar deste agrupamento ser de etnia cigana, os seus alunos pertencem a cerca de 20 nacionalidades diferentes. No mesmo sentido, e visto que a maior parte da população estrangeira residente em Portugal se concentra nos centros urbanos, em especial na zona da Grande Lisboa, não surpreende que o Instituto Nacional de Estatística tenha começado neste território, há muito pouco tempo, a 18 de outubro, um inquérito piloto acerca das condições, origens e trajetórias da população. A aplicação deste inquérito, que se iniciou aqui em Cascais, além de Lisboa, Loures, Sintra, Amadora, Odivelas e Seixal, incide sobre matéria de autoidentificação e abrange perguntas sobre designações étnicas ou de proveniência geográfica. Exemplo, asiático, branco, cigano, negro, origem ou pertença mista. Para os residentes em Portugal, auto ou hetero-identificados como estrangeiros, os nossos clássicos da literatura são, durante algum tempo, ou em permanência, os textos dos outros. Isto é, não fazem parte da sua cultura escrita de formação, não trazem consigo um conjunto de traços identitários, linguísticos, culturais, ideológicos, etc., nos quais se possam projetar sem desafio, sem ruído, sem desconforto. Mas mesmo para grupos de cidadãos nacionais integrados em famílias portuguesas há gerações, alguns dos nossos clássicos podem também ser vistos como textos dos outros por ocasionarem ruído e desconforto de natureza diferente. Por exemplo, quando naturalizam a heteronormatividade ou difundem valores de preponderância de género. Mais conservadora e menos diversificada do que outras sociedades ocidentais, no nosso país continuam a vigorar formas internas de estabelecimento do cânone literário, isto é, mecanismos de seleção endógenos ao próprio sistema. Daí António Feijó observar que, e passo a citar, as condições por contraste desigualmente democráticas da sociedade portuguesa permitem ainda, e a palavra-chave é esta, ainda, uma definição literária do cânone literário. E, acrescenta de seguida, quem poderia exigir representação neste domínio não se constituiu ainda a si mesmo como personalidade social e política. Aqui chegados, o que me interessa mais do que apurar a maior ou menor imobilidade da lista de clássicos da literatura portuguesa perante uma sociedade crescentemente multicultural, multinacional e reconhecidamente variada quanto a traços identitários de nacionalidade, de género, de orientação sexual, entre outros, é ver como a edição é, pode ser, ou não deve ser, sensível a estas, chamemos-lhe assim, comunidades de leitores. A verificação empírica de que a sociedade portuguesa é tendencialmente conservadora deveria, em sentido probabilístico, não moral, deveria conduzir à consideração dela decorrente de que nem os nossos clássicos, nem as edições que os servem, passaram por mudanças ditadas por estes fatores e deveria levar igualmente à estimativa de que por elas não passarão no futuro. No entanto, o facto de que no mundo ocidental este tipo de discussão se desenvolve com quase exclusividade num tecido social muito polarizado e heterogéneo como o americano, não esconde que o debate está à nossa porta e de vez em quando até atravessa as nossas fronteiras. E quando entra, ganha uma dimensão mediática indesmentível no plano patrimonial. Tem-se manifestado, aliás, de maneira muito notória, em debates,
tantas vezes acalorados em torno do património material. São disso exemplo as pinturas do Salão Nobre da Assembleia da República, que a deputada Joacine Catar Moreira quis ver retiradas para um museu, ou o padrão dos descobrimentos que o deputado Ascenso Simões disse poder ser destruído. A temperatura mais baixa no domínio literário não apaga o interesse de vermos alguns sinais da existência e dos termos possíveis da discussão no que diz respeito aos clássicos da literatura portuguesa, enquanto 1, património imaterial, e 2, a sua edição, enquanto materialização desse património. Trata-se assim de tentar perceber em que medida a seguinte afirmação de Guilherme de Oliveira Martins ressoa também na edição dos clássicos. O trabalho de memória, exige o assumir o tempo próprio e os outros tempos, o lugar próprio e o lugar dos outros. Longe das simplificações, estamos perante a exigência de sabermos compreender, pondo-nos na posição do outro. Só assim a identidade pode tornar-se um fator de ligação e de respeito, de diálogo e de partilha, de responsabilidade e de compreensão. Começa então por um apontamento sobre a cena internacional. É sabido que por motivos rássicos foram retirados do currículo em certos estabelecimentos escolares americanos obras como Ratos e Homens, de John Steinbeck, e As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Foi também nos Estados Unidos, no Amherst College, que o romancista nigeriano Chinua Achebe propôs que a novela de Joseph Conrad, Coração das Trevas, também ela apodada de racista, fosse excluída do cânon ocidental. Mas igualmente na Europa, ainda este ano, numa escola pública de referência de Edimburgo, e importa sublinhar que se trata de um estabelecimento cosmopolita e de ensino público, igualmente na Europa, uma escola pública de referência de Edimburgo resolveu expulsar do programa o romance Mataram a Cotovia de Harper Lee, sempre devido à inaceitabilidade da visão racial que neste romance se propagaria. Quanto a Portugal, um certo ar do tempo pode perceber-se no episódio recente protagonizado por Luzia Muniz, presidente da Plataforma para o Desenvolvimento da Mulher Africana. Luzia Muniz identificou a ideologia racista de Fernando Pessoa no trecho em que este lança observações como ninguém ainda provou que a abolição da escravatura fosse um bem social, ou quem nos diz que a escravatura não seja uma lei natural da vida das sociedades sãs. A presidente desta plataforma contestou por isso que Pessoa tivesse sido a figura escolhida pela CPLP para patrono de um projeto de intercâmbio universitário no espaço de língua portuguesa. Entre outros, e foram vários, José Barreto e Nuno Amado reagiram a este episódio, tendo procurado enquadrar aquelas observações pessoanas nos apontamentos de onde foram retiradas e concluído por uma visão do escritor português que o imunizaria da ideologia racista. Luzia Muniz não se convenceu. Este incidente parece ter um impacto apenas lateral à questão que nos ocupa, pois diz em geral respeito a apontamentos privados que não gozam do estatuto nem de perto nem de longe de texto clássico. No entanto, um dos apontamentos que motivou a polémica, a escravatura é a lei da vida e não há outra lei, porque esta tem de cumprir-se, uns nascem escravos e a outros a escravidão é dada, pertence ao livro do Desassossego. Mas é um dos fragmentos considerados, embora em posições diferentes, por todos os editores desta obra pessoana. Pelo que, apesar da incerteza em torno dos materiais que devem integrar o Desassossego, o estatuto deste texto em particular não suscita dúvidas. Em jeito de à parte, valerá a pena observar que quem defende a coincidência entre a obra e o espólio, e foi este o argumento-chave para a classificação do espólio pessoano como tesouro nacional, deve estar preparado para discussões deste tipo. Mas então, e em relação a textos mais integralmente canónicos, como podemos perfilar a questão? O ruído e desconforto de que falava antes podem ocasionar vários tipos de ação editorial que têm impacto distinto. Gostaria de abordar dois. O cancelamento integral ou parcial e a anotação contextualizadora ou outra. A propósito da literatura portuguesa, o cancelamento integral foi invocado apenas pela negativa. A doutoranda Vanusa Vera Cruz Lima, sediada na Universidade de Dartmouth, no Massachusetts, denunciou a existência de trechos de orientação racista nos maias, tendo esclarecido que com este gesto não pretendia promover o fim da leitura do romance no ensino português. Por isso afirma, e cito, não vejo o cancelamento da sua leitura como uma solução.
O termo cancelamento tem origem na desativação de serviços, por exemplo, de um fornecedor de eletricidade para se optar por outro fornecedor, tendo passado depois para as redes sociais, onde tem sido aplicado a pessoas e empresas por comportamentos ou operações consideradas reprováveis. O que significa cancelar um livro? O que significa cancelar um texto? Trata-se aparentemente de criar uma onda de publicidade negativa, normalmente por razões morais, que torna embaraçosa a sua venda e a sua compra, podendo as transações residuais conduzir a que o livro seja retirado do mercado. São conhecidos efeitos completamente diferentes resultantes de ações de cancelamento. A Amazon foi sensível a apelos contra a comercialização de um livro que punha em causa a defesa de valores transgênero e retirou-o do mercado. Em sentido inverso, a empresa Dr. Seuss decidiu não voltar a publicar 6 dos seus livros infantis porque eles retratariam pessoas de maneira ofensiva e errada. Resultado da notícia, as vendas destes 6 livros na mesma Amazon dispararam. Não é, entretanto, o mercado livreiro que Vanusa Vera Cruz Lima está a tomar em consideração, referindo-se a cancelamento no sentido de exclusão do currículo, como sucedeu com Mataram a Cotovia de Rapalli na Escola de Edimburgo. Por comparação com programas de leitura de outros países, a investigadora sabe por certo, o currículo português é bastante centrípeto, assente numa lista escolar muito estável, o que significa que qualquer exclusão estaria bem mais dependente de orientações governamentais do que da margem de manobra de agrupamentos escolares e, menos ainda, de comunidades de leitores. De resto, o cancelamento propriamente editorial só aconteceria quando houvesse uma manifestação profissional de repúdio pela edição de certos textos com base em razões morais. Não me apercebi de que até agora algo do género tenha sucedido, maxime, no que diz respeito aos nossos clássicos. A censura localizada pode ser entendida como uma intervenção de âmbito menor do que o cancelamento, uma espécie de um seu subconjunto. Nas letras portuguesas, pode ser observada no expurgo de certos passos demasiado sensuais que José Augusto Mann operou na primeira edição da Vita Christi de Ludolf de Saxónia. É o caso deste trecho alusivo a uma cena de violação. Da descrição expressa constante do manuscrito, à esquerda, passamos para uma referência passageira, quase inócua, na edição. O policiamento da linguagem, cada vez mais patente nos modos instituídos de comunicação hoje, não se tem ocupado muito do escrutínio de usos lexicais ou locucionais nos clássicos da literatura portuguesa. Por isso, o 8º poema do ciclo O Guardador de Rebanhos, de Alberto Queiro, tem passado incólume impulsos sensórios dirigidos aos versos que caracterizam Cristo crucificado através de uma comparação, e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. No entanto, de acordo com a notícia inicialmente emitida pelo Expresso, um manual escolar de língua portuguesa do 12º ano, publicado pela Porta Editora e aprovado pelo Ministério da Educação, incluiu uma versão censurada do poema O Ode Triunfal de Álvaro de Campos. Os versos retirados são conhecidos. Primeiro, ou automóveis apinhados de pândegos e de putas, e o dístico, e cujas filhas aos 8 anos, e eu acho isto belo e amo, masturbam homens de aspecto decente nos vãos de escada. A Porta Editora assumiu a opção de omitir estes 3 versos, defendendo que cabe aos professores decidir se os estudam ou não estudam em aula. A editora disse tratar-se de uma preocupação didática ou pedagógica, tendo em conta que se trata de versos com linguagem explícita e que se relacionam com a prática da pedofilia. Segundo o comunicado, os versos em causa do manual intitulado Encontros estão apenas disponíveis na versão do professor, o qual, em função das características específicas de cada turma, pode decidir se os aborda em contexto de aula ou não. Sem surpresa, a Presidente da Associação Nacional de Professores de Português, Rosário Andorinha, reagiu contra o corte em defesa da integridade do texto, da intenção autoral e ainda da maturidade dos alunos, que no 12º ano, o ano de escolaridade a que se destina ao manual, são adultos ou quase adultos. Deixa em suspenso a circulação de versões diferentes do mesmo texto, matéria a que voltarei daqui a pouco, para passar à segunda ação editorial que gostaria de abordar, a da nota. Este é o momento, as notas em todo o seu esplendor. Em vez de rasurar as expressões julgadas impróprias ou de qualquer modo desconfortáveis, a edição pode ser anotada de maneira a que elas fiquem contextualmente enquadradas. À semelhança do que sucede com a acessão mais recente de cancelamento,
Também neste plano, a cultura visual e as redes sociais produziram um tipo de anotação que tem vindo a abranger uma porção, ainda diminuta, dos livros lançados no mercado. Refiro-me ao trigger warning, expressão já relativamente vulgar no português do Brasil, onde é traduzida como aviso de gatilho. Uma advertência colocada antes da apresentação de uma história, filme ou forma de expressão de conteúdo potencialmente sensível. Parece-nos ficção científica a presença de uma tal advertência nos nossos clássicos. Imagine-se sobre incesto nos Maias, ou sobre alusão à pedofilia na Ode Triunfal. Também nos parecerá ser este tipo de anotação um dispositivo, sobretudo de literatura de segunda ordem, como a publicada pela editora espanhola Literup, editora que, aliás, em jeito de trigger warning, sossega aos seus potenciais autores e leitores com a lista de todas as advertências que podem aparecer nas suas publicações, desde sexo a abuso infantil, desde insetos à amnésia. Mas o assunto tem ganho importância suficiente para justificar nos Estados Unidos uma posição da Associação Americana de Professores Universitários, contrária ao uso deste tipo de anotação, e mesmo em Portugal, foi objeto de referência numa entrevista recente dada por Isabel Gil à revista Sábado. E diz ela, antes de ler a Antígona de Sófocles, o professor precisa de avisar que é um suicídio, porque o estudante pode não querer ser violentado pelo texto. O livro deve conter o aviso, porque o professor não quer avisar. Não é também ainda este tipo de anotação que Vanusa Vera Cruz Lima fala, não é deste tipo que Vanusa Vera Cruz Lima fala a propósito do alegado caráter racista de certos trechos dos Maias. Como titula a peça da Lusa, a questão editorial é da anotação. As passagens racistas em Os Maias justificam nota pedagógica, defende a investigadora. Ora, a anotação, no sentido que lhe costumamos atribuir, constitui, porventura, a parte do trabalho editorial menos regulável. Com efeito, depois de explicar em que consistem as notas de aparato crítico, Miguel Ángel Pérez Priego prossegue. Mas de acordo com uma perspectiva mais ampla do que estritamente editorial, de acordo com as exigências hermenêuticas do texto, cremos que também é necessária uma anotação mais rica e copiosa. A hermenêutica tem como ponto de partida a existência na obra de dificuldades textuais e linguísticas. Por isso, à parte da fixação de texto, entram no amplo campo das suas preocupações a análise lexical, o estudo da língua na sua evolução histórica, nas suas estruturas retóricas, o estudo dos conteúdos culturais do texto, etc. Em formato de livro, a edição que para mim nos últimos tempos mais bem concretiza este programa virtualmente infinito é a dos Sermões do Padre António Vieira, dirigida por Arnaldo do Espírito Santo. O leitor dispõe de 2 faixas de notas, a inferior, muito económica, ocupada com a variação testemunhal, e a superior, tomada pela identificação de fontes, disponibilização de vários destes trechos de partida e introdução, explicação da matriz do vocabulário, contextualização histórico-literária de certos passos. E por que não acrescentar-lhes esclarecimentos sobre eventuais marcas ideológicas da época? Como assinalam Carlos Reis e Maria do Rosário Milheiro, os Lusíadas, as Viagens na Minha Terra, os Maias ou a Mensagem não são apenas o resultado de um registro pessoal de experiências protagonizadas por Camões, Garrett, Essa e Pessoa. Para além desse registro pessoal, as obras mencionadas trazem consigo também vivências de recorte coletivo, ideologias não exclusivas dos seus autores, projetos e valores que os ultrapassam. Ignorá-lo seria contemplar uma concepção idealista, injustificadamente individualista e de nítida coloração romântica da criação literária. Nestes termos, um certo tipo de olhar sobre Essa e Pessoa diria que as suspeitas de imoralidade, de racismo, de misoginia, entre outros, que emergem nas suas obras, são defeitos da época em que viveram. O próprio Pessoa, com recurso a Goethe, não deixou de sobre este assunto lançar uma observação agudíssima. Um homem de gênio é da sua época só pelos seus defeitos. A nossa época deduz-nos da humanidade. Como o artista deve procurar erguer-se acima da sua personalidade, deve procurar levantar-se fora da sua época. O debate neste ponto faz sobre a maior ou menor pertinência de anotar o que distingue literariamente um determinado texto ou, em alternativa,
o que partilha com outras obras suas contemporâneas. Dito de outra maneira e usando as palavras de Pessoa, de reconhecer como o autor se levantou fora da época em que viveu, ou de nela o colocar, de o aceitar historicamente, ou de lhe exigir que se liberte da história em todos os planos. Parece que é isso que está subjacente a algumas das reações que tenho vindo a assinalar. Como se quem diz isso nos estivesse a dizer: se chegou até nós, porque é que não é como eu? Questões deste tipo colocam-se em especial no caso dos clássicos que têm o poder de interpelar o presente. Como diz, e recorro de novo a Guilherme de Oliveira Martins, muitas vezes na história remota tudo se torna mais fácil porque a memória é mais distante, mas quando se trata de acontecimentos recentes tudo se torna mais difícil. É por isso sintomático que entre nós as questões ideológicas e morais se tenham colocado a respeito de escritores como essa e Pessoa, como se antes tudo fosse história remota e portanto mais fácil. No entanto, nem a história remota torna tudo necessariamente mais fácil, nem a nota contextualizadora deixa de contextualizar o próprio anotador. Vejamos um caso. Estamos em 1944. Em março deste ano, as tropas alemãs ocupam a Hungria, a maior parte das centenas de milhares de judeus húngaros sendo deportada para o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Mais tarde, a 6 de junho, no dia D, as tropas inglesas e americanas desembarcam na Normandia. Com o avanço do exército aliado e também do exército soviético, entre junho e julho de 1944 são retomadas as deportações do gueto de Lodz para o campo de extermínio de Chełmno. No início de julho inicia-se a desativação, principia a desativação de campos de trabalho em Vilnius, na Lituânia, pretexto para 3.000 judeus serem executados nos bosques de Ponary. Pouco depois, as SS também acabam com o campo de concentração de Kauen, transferindo 8.000 judeus para os campos de Stutthof e Dachau. Estamos em 1944. Neste mesmo ano, em 1944, a livraria Bertrand publica a edição que Joseph Peel preparara do Tratado de Equitação escrito por Dom Duarte, o livro da ensinança de bem cavalgar toda a sela. No glossário desta edição, encontramos para a entrada judeu o significado cobarde e uma remissão para a página 44. Nesta página, Dom Duarte fala de cães, explicando que alguns são muito corajosos, ao passo que outros se amedrontam continuamente. Acerca destes últimos escreve: e outros, minguando, isto é, sendo falhos de coragem, são tão subejamente judeus que nenhuma coisa duvidosa ousam filhar. Peel anota a respeito deste passo: judeus é aqui, como se vê, sinónimo de covardes. A observação é linguisticamente rigorosa. O sentido do qualificativo é precisamente este. Ficando patente como a língua portuguesa quatrocentista tinha incorporado uma clara, uma chocante ideologia antissemita. Assim sendo, se a palavra pede anotação e se o sentido é este, o que mais há a dizer? A dificuldade consiste aqui em ver como o próprio anotador se levanta, ou não, fora da sua época e do seu espaço de proveniência e da sua ideologia. A nota resulta de uma observação filológica neutra ou contribui para a validação multissecular da imagem dos judeus que aparecia reforçada em filmes do início da mesma década, em filmes de propaganda como O Judeu Eterno, onde os judeus são coincidentemente retratados como cobardes. A recente tese de Cláudia Ninhos, na Universidade Nova de Lisboa, chama a atenção para o facto de o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha garantir que os lugares de leitores de alemão, a posição original de Joseph Peel em Coimbra, eram tomados por indivíduos considerados arianos e fiéis ao regime nazi. Adicionalmente, Gustavo Cordeiro Ramos encarava o Grêmio Luso-Alemão e o Instituto Alemão da Universidade de Coimbra como, e cito, a alma da cultura germânica em Portugal. E via em Joseph Peel e Albin Boe, e cito, preciosos colaboradores da grande obra de aproximação cultural luso-germânica. Independentemente das simpatias nacionais socialistas de Cordeiro Ramos e de como certos documentos administrativos evidenciam ou não a adesão ao regime de Hitler por parte do editor do livro da ensinança, o substrato ideológico daquela nota não, repito, não é evidente. Caso a nota tivesse sido feita por um colega filólogo português, geraria ela algum desconforto ou provocaria perguntas como as que formulei?
Os trechos anteriores demonstram que, por muito que o escritor e já agora o editor se levante ou julgue levantar-se acima da sua personalidade e da sua época, os vindouros irão com certeza circunstanciá-lo, para o acusar ou para o defender. É possível, aliás, que a discussão em torno do vínculo à circunstância ou da sua superação seja um sinal mais, talvez o sinal mais significativo da condição de clássicos vivos. Quem hoje clama por notas de contextualização funciona como instrumento de testagem desta condição. Um pouco como se lê na Vita Christi de Ludolfo de Saxónia acerca das provações. E é um passo para mim extraordinário que diz o seguinte: mas algumas vezes os pecadores são pouco punidos ou não saem esta vida presente porque já desesperada é a correção deles. Mas àqueles a que é aparelhada a vida eternal, necessário é que sejam aqui feridos, porque quantos ele recebe por filhos ou há de receber na sua herança eternal, todos açoita. De maneira semelhante, se as obras literárias forem, imaginemo-lo por um momento, criaturas de Deus, aquelas que são açoitadas estão aparelhadas para a vida eternal. Das outras, as que não são açoitadas, a história já se esqueceu. Veja-se que o reduzido número de clássicos que suscita estas reservas, ideológicas e outras, mostra como a memória histórica se encurtou perigosamente. E isto devia alertar-nos para um facto. A esmagadora maioria dos clássicos de que temos falado neste encontro corresponde aos nossos textos, mas por terem uma capacidade de interpelação apenas residual, faz dos seus editores, e pouco mais, uma comunidade restrita de leitores. Uma minoria a par de outras, como as que fui mencionando ao longo desta comunicação. Entro rapidamente em conclusões apressadas. São conclusões que em parte retomam o que disse, em parte se projetam como um desenvolvimento a fazer e em parte são outra coisa. Primeira, os clássicos são os textos que se destacam do património literário por gerarem leituras diversas e sempre renovadas, de caminho suscitando adesões apaixonadas e reservas mais ou menos sonoras. Também por isso são eles que não prescrevem um modo de edição. Não prescrevem um modo de edição. Antes solicitam diferentes modalidades editoriais que em parte se complementam, em parte competem umas com as outras. 2. Para os clássicos menos próximos de nós, a escola é praticamente a única via de circulação. Como propus noutro lugar, deveria existir um cânon de edições atualizável, que fosse recomendado pelas políticas governativas. 3. À medida que vamos recuando no tempo, os clássicos vão perdendo capacidade de interlocução, o que exige mais apoios de leitura. A anotação editorial é o apoio de leitura por excelência, mas isso não chega. Ajudar o leitor a apropriar-se do texto significa não só convidá-lo a ler notas, mas também proporcionar-lhe ferramentas, por exemplo, de anotação. 4, e é a última observação, a analogia entre a edição e a recuperação ou conservação do património material só resulta até certo ponto. Em boa parte, não é uma aproximação persuasiva. Por isso, quem anota no padrão dos descobrimentos, blindly sailing for money, humanity is drowning in a scarlet sea, lia, quem fez esta anotação é hoje procurada por um ato de vandalismo e ridicularizada por exotismos ortográficos. Mas se alguém recorrer ao arquivo LDD e aproveitar a ferramenta de anotação para fazer isto mesmo em relação ao texto do livro do Desassossego, não é perseguido judicialmente, podendo apenas questionar-se o gosto duvidoso da inclinação para a paródia. Esta é a condição para a discussão em torno da edição dos textos clássicos ser mais temperada do que os debates sobre a recuperação do património edificado. Esta é também a condição que facilita a compreensão de que, no caso dos clássicos, é tão conveniente a produção de edições de referência como a concretização de múltiplas abordagens editoriais. Muito obrigado pela vossa atenção. Bom, depois de tão importantes, interessantes, problematizadoras palavras, pergunto ao público se tem questões a colocar. Ainda não. Bem, eu fiquei quase estarrecida, acho que esta
é a palavra ideal para descrever a minha reação àquilo que nos foi aqui apresentado. A quantidade de reflexão que levamos para casa é realmente abrumadora. E queria só dizer uma coisa. Ontem conversávamos com a Maria Helena acerca do terrível e a propósito do romanceiro tradicional, do quão terrível pode ser o romanceiro tradicional, as narrativas, aquilo que contém um romance tradicional, desde o incesto, desde o incesto, o crime, o adultério, está lá tudo. Significa isto que, quando sair daqui, deveríamos apagar o arquivo por esta lógica de raciocínio que se tem instalado. O arquivo deveria ser desmantelado, não é? Porque ele reproduz tudo aquilo que é politicamente incorreto numa sociedade e que é terrível. E, portanto, a tragédia não tem espaço nesta espécie de cânon que nos está a ser vendido ou que nós estamos a criar. Portanto, era só a minha reflexão acerca do caráter terrível que o romanceiro tradicional reproduz e pode operar e do impacto que este tipo de narrativas pode ter de acordo com esta perspectiva que foi aqui discutida. E é só isto. Muito obrigada. Eu só quero agradecer a intervenção da Sandra, mais nada. Obrigado, João. De facto, a tua comunicação levanta vários problemas que eu acho que não são só estritamente textuais, não é? E que é interessante discutirmos. Uma das questões, não é esta questão, de certo modo, a recontextualização. Digamos, os textos são continuamente recontextualizados, não é? E a recontextualização ocorre por via do processo histórico, da passagem do tempo, que faz com que eles sejam inseridos em novos contextos de leitura. E o desejo de que o texto tenha uma coerência ideológica com o momento presente, não é? De facto é muito problemático, porque essa coerência ideológica é impossível, não é? E, portanto, estaríamos sempre a reprimir certos aspectos dos textos, porque todos os textos, de algum modo, têm elementos ideológicos que, analisados de forma mais ou menos cuidadosa, não é? Exprimem muitas vezes ideologias que não são, não é? Aquelas que são socialmente aceitáveis ou politicamente aceitáveis no nosso momento histórico. E aquilo que é visível hoje em relação à escravatura ou em relação ao sexismo, também é visível, por exemplo, em relação a questões ambientais, em relação à questão do tratamento dos animais, por exemplo, e muitas outras coisas começam a emergir a partir do nosso modo de entender o mundo, não é? E o que isso revela relativamente ao passado. Mas eu acho que a tua comunicação levanta um outro problema, que é, digamos, nós estamos a falar da edição dos clássicos, não é? Partindo do princípio que os clássicos são autoevidentes e que o que define o clássico é, ele persiste, não é? Como um objeto de leitura, mas há uma dimensão também de produção do clássico que é gerada pela reedição. Portanto, nós somos também produtores de clássicos nessa medida, na medida em que tornamos certo tipo de textos disponíveis. E a minha pergunta ia nesse sentido, isto é, se não nos cabe também, enquanto editores, produzir outros clássicos. Ou seja, tomar consciência de que há uma dimensão na produção dos clássicos que é uma dimensão social, uma dimensão ideológica, que responde eventualmente a um certo contexto, não é? Nomeadamente aqui a escola é um elemento fundamental nesse processo, não é? Porque reproduz a circulação dos textos de uma forma muito forte. Ou seja, nós não temos também alguma responsabilidade no processo de produção dos clássicos a partir do nosso ato editorial? Obrigado pela pergunta. Eu não tenho a certeza de conseguir alinhar duas frases com sentido coerente
acerca da dimensão da questão colocada pelo Manuel Portela. A resposta fácil é sim, temos responsabilidade, claro, mas obviamente não é esse tipo de resposta que o Manuel espera. Eu tentaria dizer duas coisas que são apenas tangentes em relação à pergunta do Manuel. Uma é, em consistência com aquilo que eu procuro defender, eu acho que a resposta é sim, acompanhado pela recusa de qualquer um de nós se deixar entrincheirar numa pergunta formulada de um certo ponto de vista, isto justifica uma nota, que na verdade tem o discurso subjacente que é isto tem de ser editado assim. A partir de um momento em que uma determinada comunidade de leitores ou um grupo que procura chamar a nossa atenção para um curto-circuito entre aquilo que é uma ideologia dominante hoje e aspectos ideológicos do passado. A partir do momento em que a observação isto merece uma nota se converte em isto tem de ser editado assim, aquilo que me parece que está a alimentar esta reação é o discurso editorial único. E o discurso editorial único, para mim, é um inimigo a bater. Mas o aspecto complementar da resposta a uma reação destas é precisamente porque estes textos estão disponíveis para ser editados por mais do que uma via, ninguém impede quem formula esta pergunta de fazer uma edição em que chama a atenção para esses aspectos. E depois tudo é discutido, bem entendido. Mas eu não vejo a Arena como um móvel com gavetas em que os lugares, os editores são editores, os leitores são leitores, os escritores são escritores e não há mobilidade nas funções. É hoje relativamente fácil, partindo do princípio de que faz algum sentido, que a preparação das edições críticas serve, entre outros objetivos, o de se prestar a ser matriz de edições de divulgação. O que é que impede qualquer uma das pessoas que levanta este tipo de objeções a recorrer à matriz e fazer a sua própria edição de divulgação, anotando como muito bem entender e sujeitando-se ao escrutínio público da mesma maneira que o texto clássico foi sujeito ao escrutínio de quem diz aquilo que está a dizer. Isso é um aspecto. Mas há um outro lado. E o outro lado é, porventura, mais... não é propriamente editorial, e eu acho que é mais fascinante. Este tipo de observações retira uma série de autores para certas pessoas de um pedestal de perfeição em que aparentemente estavam colocados. E isso significa que o cânon, para certos autores, que alguns dos nossos clássicos, deixam de ser entidades etéreas e passam a fazer parte de lutas de argumentos. Trazer do nível etéreo para o nível da discussão esses autores, para mim, é uma marca da maioridade desses autores. A questão não fica por aqui, porque a questão tem um sucedâneo, e o sucedâneo é este. É um pouco como alguns sinais que um teólogo como Romano Guardini via na falência do catolicismo na primeira metade do século XX. E ele fazia a previsão, isto já não é como era, estou a simplificar, obviamente, e portanto eu prevejo que a Igreja Católica perca uma série de fiéis, porque já não estamos no domínio de narrativas únicas completamente preponderantes, mas isso significa que aqueles que ficam de uma maneira consciente, combativa e, portanto, muito mais assertiva. A ideia de que alguns de nós podem ser chamados para um diálogo e, sendo-lhes dado a possibilidade de falar, dispensam o microfone dizendo é um clássico e o clássico é isto, tem uma alternativa. A alternativa é pegar no microfone e explicar que aquilo tem razão de ser por uma série de razões e as minhas são estas. Essa reconquista do espaço muito pulsional do debate e da defesa argumentativa, se isso acontece, por exemplo, em relação à pessoa e em relação a essa, e eu julgo que acontece,
não é uma fragilidade no caso deles. É uma fragilidade de todos os outros que não são trazidos pela arena e não suscitam este tipo de questão. Que a edição pode ser instrumental nisso, sim, mas aí eu acho que já estamos numa zona tangente à edição. Mais alguma questão? É só um breve comentário que me ocorreu quando ouvia esta interessantíssima apresentação. Estas agendas, eu tenho alguma esperança de que estas agendas impostas aos clássicos, e não só aos clássicos, não é? Impostas ao ensino também, num sentido politicamente correto, tenham um tempo útil de vida e vão desaparecendo como é normal. Porque também já me recordo de ter visto divulgada na revista da Associação Internacional de Literatura Comparada uma posição da teoria feminista, há muitos anos, muito antes do Me Too e de outros movimentos do mesmo género. Uma posição relativamente à edição, à crítica textual, no sentido de a comparar a um movimento que é sexista. Quer dizer, comparando o facto de se mexer nos textos, um gesto idêntico ao abuso de um corpo de mulher. E isto era em revistas científicas. Portanto, este movimento também, e esta agenda, teve o seu tempo. E eu tenho alguma esperança que também deixemos de discutir isto rapidamente. Não sei. Maria Helena, eu agradeço imenso e faço um pedido, faça-me chegar a referência a esse estudo extraordinário que tenho todo o interesse em lê-lo com a devida atenção. Mais alguma questão? Enfim, eu, para terminar, e acho que terminamos da melhor maneira, uma outra dimensão da edição, saltando para uma outra dimensão, de facto, que o João Dionísio colocou, há um problema pode ser editorial, mas é um problema muito mais interessante, pode ser muito mais interessante, que transcende a questão editorial. Mas eu aqui dizer que ainda há uma outra alternativa, tão pérfida, ou pior ainda, do que a anotação que tenta justificar, não estou a dizer justificar historicamente, contextualmente, eu estou a dizer que tenta transler, que é outro dos casos, transler o que está lá dito, fazendo entender que o contexto do dito é diferente daquele com que vulgarmente se pode ler numa primeira aproximação. Quer dizer que, muitas vezes, precisamente para quem viveu o fascismo, precisamente para quem viveu em sociedades como a portuguesa ou a espanhola, muitos de nós lemos em livros escolares, quando estávamos nos nossos institutos, assim se chamavam os liceus, líamos as explicações verdadeiramente obtusas daquilo que não tinha explicação na justificação. Portanto, há ainda essa outra dimensão, peço desculpa, perfeita análise, mas há ainda essa outra perversidade possível, mesmo com a anotação. Muitos desses casos, enfim, podê-los ia documentar, com aquilo que, durante o franquismo, se fez com os clássicos para tentar justificar, do ponto de vista de uma determinada ideologia, algo que combate dos clássicos, volto a dizer, portanto, dos deuses, esse nível etéreo eu coloco ao nível do divino, não é? Quando faz que se provoque discussão, eu diria que os colocamos ao nível do humano, mas como, logicamente, o fascismo, enfim, que eu vivi, colocava na dimensão divina, completamente divina, esses clássicos, tentava justificá-los,
com argumentos que, enfim, eram autênticas caricaturas. E, portanto, essa também é uma outra dimensão que me parece muito perigosa. Muito obrigado. Se posso, num minuto, agradeço imenso a esta observação do professor Pedro Ferré e basta olhar para as origens da nossa disciplina se a localizarmos na Alemanha e a centralizarmos numa figura como Lachmann. Lachmann é um instrumento fundamental da reação, digamos assim, alemã à derrota na Guerra Franco-Prussiana, e a filologia seria um instrumento de afirmação nacionalista. Portanto, todas as ideias de alguma neutralidade desideologizada ficam pelo caminho, bastando recordar este episódio. O que o professor Pedro Ferré assinala é um que nos toca de perto, entre vários outros, infelizmente. Se não há então mais questões, saio finalmente de cima da mesa deste púlpito e coloco, enfim, os organizadores no seu devido lugar para as conclusões. Muito obrigado.